Dá o ok e começamos. Muito bem, pessoal. Bom, para quem está chegando, algumas pessoas já me conhecem, né, de longos carnavais, né, dentro do universo da estética natural, já se vão aí quase 2 décadas, né, onde eu iniciei, num primeiro momento, estudando, né, todas as terapias integrativas, a aromaterapia e a fitoterapia especificamente, né, como naturóloga, já vou me apresentar com mais detalhes, e a estética natural, né, ela acabou vindo em função da minha docência, né, e hoje eu tenho o privilégio e o grande prazer de ser coordenadora técnica da Roaloi, fazendo essa ponte entre vocês, que são os profissionais, para que a gente possa estreitar laços e, inclusive, usar o meu conhecimento a favor de todos nós, né? Para que a gente possa, dentro do possível, transformar a nossa realidade e fazer com que aquilo que a gente vem buscando, galgando quanto profissão na estética, ou até mesmo os profissionais que trabalham com as práticas integrativas e complementares, que a gente possa, né, atingir esses objetivos e essas propostas em comum. Então, a ideia da Aloe Class, né, esse nome eu achei incrível, inclusive, surgiu da necessidade da gente trazer conteúdo de base, né, conteúdo educativo para que vocês possam se sentir seguros, para quem ainda não trabalha com estética natural, e aí eu vou fazer uma nova pergunta para vocês e gostaria que vocês interagissem comigo no chat. Quem aqui não trabalha, mas gostaria de migrar para a estética natural, ou quem já trabalha, mas ainda se sente inseguro, sente que falta alguma informação de base aí para poder migrar, né, com segurança para esse universo. Compartilhem aqui comigo. Olha que legal, Maíra. Eu tenho certeza que o encontro de hoje vai ser transformador, né? Nós fizemos uma pesquisa, um mapeamento, na verdade, né? A Roaloi quanto empresa. Um mapeamento para a gente saber qual eram as maiores fragilidades, né? E as maiores inseguranças dos profissionais com relação ao universo da cosmética natural. E a gente chegou à conclusão, né, até embasada nas respostas de quem participou do questionário. Então, se tiver alguém aqui no grupo que ajudou com trazendo o seu feedback nesse questionário, eu quero aqui deixar o meu muito obrigada em nome de toda a equipe da Roaloi, né? A gente percebeu que muitos profissionais, assim, é quase unânime, a gente teve aí em torno de 80% nas respostas dizendo que os profissionais se sentem inseguros por falta de informação, né? Por falta de conhecimento. E isso atrelado a tantos outros desafios, né? Como a própria pandemia fez com que o conhecimento acerca dos cosméticos naturais viessem à tona com muita força. Porém, com essa força, a gente viu que a demanda social, ambiental, ela foi atendida, porém as embalagens dos cosméticos eram muito pequenas, né? E essa também foi uma demanda respondida nesse questionário que nós elaboramos aí, os profissionais deram esse retorno para nós, né? Então, o principal objetivo desse nosso encontro de hoje é a gente falar justamente sobre os primeiros passos dentro da estética natural. Quais são as informações mais criteriosas, mais importantes que vocês precisam ter para que vocês possam trabalhar nesse universo e se sentirem seguras, né? Com relação a tudo que rege esse universo, para que vocês façam escolhas com consciência, né? Quem não me conhece, eu sou Michele Pasquino, né? Eu sou naturóloga de formação, especialista em acupuntura e em estética e cosmética biocompatível, né? Eu fiz a pós-graduação na área, mas não contente, eu estou neste momento me graduando em estética e cosmética para poder atuar em conformidade com a Lei 3.643 e também atualmente estou na pós-graduação de cannabis medicinal, né? Fazendo essa especialização. Além disso, né, eu tenho aí já 15 anos de experiência como docente nos cursos da área da saúde,
coordenando cursos, coordenando projetos integradores, lecionando tanto no presencial quanto no EAD, né? Então, já são aí longos anos de experiência. Eu tenho o prazer de ter aqui, né, alunas, né, que já acompanharam em algum momento o meu trabalho. Fico muito feliz, né, de vê-las aí de alguma forma, né, regando as sementes que a gente planta. E eu também tenho um trabalho muito forte, na verdade, uma das minhas primeiras experiências de trabalho foram os spas. Então, associar a experiência, né, inesquecível de um atendimento, usando marketing sensorial, as terapias integrativas e complementares, usando os cosméticos orgânicos biocompatíveis, eu acho que é isso que me define, né, em excelência, né? E hoje eu tenho o prazer de trabalhar como coordenadora técnica da Hualoi, né? Nesse slide você encontra um QR Code que vai direcionar você para minhas redes sociais, onde você consegue também ter um pouco mais de informações acerca do meu perfil profissional, saber um pouco mais quem sou eu, né? E qual é o trabalho, o papel que eu desenvolvo dentro desse segmento de cosmética, que é tão importante, né? E de que forma, né, eu venho transformando a realidade aí de muitos profissionais num trabalho e numa parceria muito bacana com a Hualoi, tá? Então, vamos lá. Bom, vocês vão ouvir falar por aí, né? Ah, é cosmético biocompatível, cosmético natural, biocosmético. Michele, fala pra gente, né? Qual é o termo mais adequado, né? Quando a gente pensa em biocosmético, a gente está falando de um termo que, inclusive, existe por lei, ou seja, a lei 29.006/08, ela, para vocês terem uma ideia, essa lei existe desde 2008, mas ela foi atualizada em 2020, reconhecendo apenas como biocosmético os produtos que utilizam insumos de origem amazônica, né? Então, a gente só pode chamar efetivamente um cosmético de biocosmético, né? Esse termo mais abreviado, se esse produto ele tiver CEP, endereço, né? A gente fala assim, se tiver teste de DNA, né? Para poder comprovar a sua existência. Até porque hoje a gente tem um uso desenfreado dos insumos que são de origem amazônica, envolvendo inclusive um processo de desmatamento, né? E esse é um problema seríssimo de saúde pública, de sustentabilidade, né? A copaíba é a bola da vez, e tá todo mundo querendo usar copaíba para tudo, mas é aí onde saber a procedência, né, dos produtos que a gente faz uso é muito importante, para que a gente possa, através disso, né, usar um produto na pele dos nossos pacientes e a gente se sentir seguro e comprometido com as políticas de sustentabilidade de fio a pavio, ou seja, do processo de plantio, colheita daquele extrato vegetal até o seu invase, até mesmo o manejo dos resíduos, né? Então, a gente só pode considerar um cosmético como biocosmético se ele tiver insumos de origem amazônica, né? Então, a argila pode ser um biocosmético, assim como os óleos vegetais, né? Copaíba, pracaxi, manteiga de murumuru, cupuaçu, e vocês vão perceber que esses ingredientes, eles estão em grande proporção dos produtos da Hualoi, tá? O que são, né? Quando a gente fala, eu estou apresentando os principais termos para vocês, né? E biocosméticos, Michele, associados e comparados a cosméticos biocompatíveis, qual que é a diferença entre eles, né? Na verdade, a gente está falando da mesma classe de produtos, a diferença é, para abreviar e usar o termo biocosmético, a gente precisa comprovar que aquele produto tem origem amazônica, né? O termo biocompatível, ele também é um termo que está na moda, e ele refere-se a um cosmético que ele tem políticas de biocompatibilidade, ou seja, seus ingredientes, seus insumos, eles são reconhecidos pela pele, né? Eles são reconhecidos pelo nosso organismo,
sem gerar respostas de estranheza, né? Ou seja, o corpo identifica aquele ativo como sendo um xenobiótico e aí passa a produzir uma resposta de defesa. A pele se defende fazendo o quê? Produzindo processo inflamatório, né? E essa, falando a grosso modo, mas na maioria das vezes é assim que acontece, é onde a gente vai observar efetivamente uma resposta de maior sensibilidade, né? Então, quando a gente fala de um produto que ele é biocompatível, ele tem uma grande afinidade de aproveitamento, de assimilação, né? E tem uma composição química que o nosso organismo, a nossa pele reconhece como sendo similar, tá? A questão de biocompatibilidade, ela vai muito além disso, ou seja, não basta a gente só considerar de que o cosmético ele vai ser bom para a pele. Hoje, para a gente falar em biocompatibilidade, a gente tem que reconhecer a pele e o meio ambiente. Visto, né, que se a gente estiver falando de um shampoo ou de um hidratante que a gente usa em casa, ao passar esse produto na pele, em algum momento, resíduos desse produto vai entrar em contato com a nossa rede de esgoto, que por consequência vai entrar em contato com o nosso sistema de água, né, e de alguma forma isso vai voltar para a natureza, né? Então, vocês vão observar no mercado as empresas que elas são totalmente, né, a favor da biocompatibilidade dos cosméticos que são aí vegetais, mas também a gente vai observar um movimento que pega carona, dá aquela camuflada básica no cosmético, né? E aí pega carona fazendo algo que nós conhecemos como greenwashing, né? Esse é o grande problema. Porque o greenwashing nada mais é do que você pôr uma roupinha, uma carinha de que aquele produto ele é verde, ele é sustentável, ele é biocompatível, mas ele vai apresentar ingredientes cosméticos que são danosos, que são prejudiciais à saúde do nosso organismo, tá? Então, como é que a gente identifica, né? O que um cosmético precisa ter para ser considerado biocompatível, né? Ele precisa ter uma estrutura molecular que tenha afinidade por óleo e por água simultaneamente, né? A gente precisa lembrar que nós temos a primeira camada de defesa do nosso organismo, da nossa pele, não é a camada córnea, é o nosso manto hidrolipídico, né? O manto hidrolipídico é a primeira barreira de defesa. É graças a esse manto que a gente consegue ter um equilíbrio dinâmico da microbiota, né? Do funcionamento da saúde geral da pele como um todo. A própria função da glândula sebácea e das glândulas sudoríparas, elas acontecem, essa resposta dinâmica depende muito, né? Em primeiro lugar, da saúde do nosso manto hidrolipídico. Num segundo momento, da nossa camada córnea e assim das camadas adjacentes aí que vão compor a epiderme até a camada basal, que é onde a gente tem o início da formação dos nossos queratinócitos, né? Que à medida que eles vão subindo, eles vão se transformando em corneócitos, tá? Então a gente precisa sim ter para garantir uma melhor performance desse cosmético, ele precisa ter afinidade, tanto com óleo, tanto com água, tá? Isso falando da saúde da pele. Então, não estranhe. Na maioria dos cosméticos biocompatíveis, até mesmo os que são indicados para peles oleosas, eles terão óleo vegetal na composição. Mas são óleos vegetais que são biocompatíveis com a glândula sebácea, né? E aqui eu já aproveito para deixar algumas dicas. Jojoba, semente de maracujá, o óleo vegetal de amêndoas doce, né? São 3 exemplos de óleos vegetais que vocês podem usar tranquilamente, porque eles terão uma bioafinidade com a glândula sebácea, auxiliando no processo de emoliência, melhorando muito essa adesão entre os corneócitos para que a pele ela possa se manter íntegra, né? E exercer a função de defesa a qual a pele realmente, né, desenvolve esse trabalho para nós, tá?
Promotores de permeação, né? E aqui a gente está falando principalmente das ligninas e das mucilagens. E, gente, olha que incrível. A babosa, ela é rica nessa mucilagem vegetal. E isso faz da babosa um ingrediente cosmético de alta performance que vai entregar não somente hidratação, mas também a permeação, ou seja, a lignina da babosa, ela é como se fosse a caçamba de um caminhão, que vai entregando os componentes cosméticos, os ativos, em cada uma das camadas. Tem estudos científicos que, inclusive, comprovam a ação da babosa, né, entregando seus componentes químicos na derme, preservando o colágeno, elastina, diminuindo a oxidação celular, diminuindo o fenômeno de glicação, né, que são dois fenômenos que a gente quer evitar a todo custo para poder ter uma proposta de pró-aging, né, de pró-envelhecimento saudável para a pele, né? Então, a mucilagem da babosa, a gente fala que é um ingrediente cosmético muito importante e que ela é um aliado, assim, que se a gente soubesse, né, em máxima, de todas as suas capacidades, de tudo que ela pode fazer pela saúde da nossa pele, a gente faria questão de que todos os produtos que a gente fosse usar nos nossos atendimentos teriam a babosa na sua composição, né? Que é o que acontece nos cosméticos da Arroalô, tá? A formulação isenta de xenobióticos. Gente, a lista de xenobióticos, ela é imensa, né? Mas, basicamente, a gente fala, né, evitar o uso de petrolatos, que são os derivados do petróleo, os disruptores endócrinos, então a gente tem desde estabilizantes, antioxidantes e também os conservantes da formulação, que podem sim ter função, né, disruptora, e isso vai muito além de somente os parabenos, né, e os liberadores de formol, né, como DMDM dantoin, é um exemplo de um liberador de formol, que geralmente, gente, olha que coisa horrível, né? Mas está presente nos nossos protetores solares, né? Para a gente trabalhar com estética natural, uma coisa que é obrigatoriedade nossa como profissional é estudar composição cosmética e conhecer a fundo as nomenclaturas internacionais dos ingredientes, que é o que nós chamamos de INCI ou Ink Name, né? Que é justamente para a gente se apropriar. Ok, esse sabonete tem um surfactante, mas que surfactante é esse? Ele é um sulfato láureo sódio ou ele é um SCI, né? Que é zetionate, que vem do coco, que vai fazer uma espuma gentil, agradável, porém ela não vai desequilibrar, né, a camada córnea e muito menos o meu manto hidrolipídico. A pele não vai ter que fazer um esforço homérico para poder entregar novamente o manto hidrolipídico na sua superfície, tá? Uma coisa muito importante que precisa estar atrelada a uma boa performance dos cosméticos naturais é o ato de massagear a superfície da pele, né? A gente sabe que para algumas disfunções de pele isso é um desafio, como, por exemplo, peles sensíveis e peles acneicas, mas a gente consegue melhorar em muito a performance dessas peles por meio da tecnologia. Então, a gente pode associar fototerapia, né, usando a luz amarela, né, ou âmbar, como muitos conhecem, para poder fazer ativação de mitocôndria e melhorar essa performance cosmética. A gente pode usar o LED vermelho, a gente pode usar alta frequência, que vai estimular essa maior, né, vascularização de superfície. Não necessariamente que a gente precise usar as mãos, mas na maioria das peles, quanto mais a gente puder associar a massagem, inclusive para melhorar a performance dos emolientes no processo de limpeza de pele, né? É muito importante que a gente faça a massagem no ato da emoliência, e não simplesmente passar o emoliente e tacar a máscara de calor ou a máscara o vapor de ozônio, perdão, né?
Então, é muito importante que a gente associe a massagem. A massagem com óleo vegetal, para vocês terem uma ideia, ela vai permear no ósseo da glândula sebácea e vai fazer um descolamento do comedão pelas suas beiradas. Quando a gente coloca fonte de calor, né, principalmente usando um emoliente que tenha, né, propriedades que vão ser umectantes, né, a gente vai promover um amolecimento desse comedão. Ele já vai estar solto. Na hora que você for premer a pele, tem alguns casos, né, e eu falo isso por experiência própria aqui no consultório, o comedão ele sai do ósseo praticamente parecendo um creme, né? A limpeza de pele fica muito mais confortável, menos dolorida, mais tolerável pelo paciente, menos tortuosa e trabalhosa para nós. Então, existe vida sem trietanolamina, né? A gente consegue efetivamente, né, fazer esses procedimentos cosméticos de uma forma a deixar a gente mais seguro com relação a isso, tá? A gente também consegue melhorar essa performance do cosmético natural, levando em consideração a concentração dos ingredientes ativos que estão na sua formulação, né? Se vocês pegarem os produtos da Huawei e lerem, né, as letras miúdas que estão lá em composição, vocês já vão observar a partir daí uma relação de transparência da empresa com vocês, né, como consumidores final. Em cada um dos produtos tem a relação de proporção de quanto daquela formulação ela é considerada orgânica, né? Quando a gente está falando de um produto que tem registro como um ingrediente orgânico, a gente está falando de um produto que tem um processo de plantio e de colheita sustentável, que não gera resíduos, que não gera trabalho escravo no seu processo, né? Então, a certificação dos cosméticos é um processo que traz calma e tranquilidade para o nosso coração, né? Um profissional que se conecta com as políticas de sustentabilidade, ele precisa, ele deve saber de onde vêm os seus ingredientes, né? Porque não basta ter toda essa formulação, mas você não saber quanto, né? Qual a proporção dos ingredientes que estão dentro daquela formulação. E aí a gente entra numa terceira definição, né? Falamos sobre biocosméticos, o que são bases biocompatíveis, o que essas bases precisam ter para serem consideradas, né, biocompatíveis. E a gente fala sobre os tipos de cosmético, né? Hoje, basicamente, a gente tem no mercado 5 tipos de cosméticos que estão dentro da classificação dos cosméticos que são mais naturais, né? Vamos dizer assim. A gente tem um cosmético que tem o nome, né? Cosmético natural, que a gente está falando de um ingrediente de um produto que não precisa comprovar vamos dizer assim, a procedência, né, a geolocalização dos seus ingredientes, mas que se eles forem de origem natural, né, o cosmético ele pode ser considerado, né, que ele é um produto natural. Então, imaginem vocês, o produto tem 95% de ingrediente que não é positivo, mais 5% é de origem natural. A empresa pode, tecnicamente, se assumir para o mercado como um produto natural, o que é um problema. E é justamente nessa lacuna que muitas empresas pegam carona e praticam algo que nós chamamos de greenwashing, que é o famoso lobo em pele de cordeiro, né? A empresa tem lá, né, usa o selo de que ela é vegana, mas quando você vai ver a composição, só tem ingredientes sintéticos, só tem ingredientes tóxicos. Por isso, de novo, ressaltando, nós precisamos ler composição cosmética e nos apropriarmos sobre as características de cada um dos ingredientes dentro da formulação. Então, quando a gente fala dentro do universo da estética biocompatível, a gente precisa estudar muito e estudar a todo momento, porque estão surgindo a cada momento novidades acerca desse universo, tá? Cosmético orgânico. E aí é onde entra a grande virada de consciência, né? A proporção, ela
ela se inverte. Hoje no Brasil, para um cosmético ser considerado orgânico, ele precisa ter 95% da sua formulação cosmética, de todos os ingredientes, de procedência orgânica, e 5% de outras procedências, né? A gente precisa parar com aquela ideia de que um cosmético para ser considerado natural, eu tenho que pegar babosa in natura, raspar o gel e pôr num potinho, né? Para a gente ter um produto que dure 2 anos, que tenha estabilidade, que não vai oxidar, que vai entregar as propriedades terapêuticas que a gente precisa sim de conservantes, de estabilizantes, de sequestrantes de metais pesados, mas a empresa, né, no caso aqui a Huawei, ela usa os ingredientes que são sugeridos pelas certificadoras, como o IBD e o Ecoset, tá? Quando o ingrediente se diz vegano, a gente está falando de um produto que, teoricamente, ele não tem nada de origem animal na sua composição. Não tem mel, não tem cera de abelha, não vai ter esqualano, né, que geralmente vem principalmente de baleias, né, uma gordura, falando de gordura animal. Alguns corantes vermelhos, né, são alguns exemplos de ingredientes que são considerados animais, que para um cosmético vegano isso é inadmissível estar na composição. Então, por mais que se saiba a propriedade terapêutica do mel, a propriedade, né, como, vamos falar assim, como protetora da barreira cutânea, que a cera de abelha também possui, as empresas que se afirmam na sociedade como empresas que são veganas, elas não utilizam esses ingredientes na formulação. Ou seja, a Huawei, ela faz um pouco esse trabalho, né? Ou seja, quando vocês olham os produtos e tem lá o selo de produto vegano, isso quer dizer que não tem nenhum ingrediente de origem animal, né, dentro da formulação dos cosméticos. Então, a Huawei vai usar outras ceras, outras manteigas, né, para poder fazer essa composição dos cosméticos, né? Quando se fala em colorir os cosméticos, a Huawei, ela usa, né, as argilas, usa outros elementos que são vegetais ou minerais para poder trazer essa cor para os produtos, tá? Biocompatível, a gente está falando de um produto que ele tem extrema afinidade com a pele e ele pode sim ter alta tecnologia envolvida. Hoje a gente já tem no mercado, para vocês terem ideia, cosméticos que têm óleo de melaleuca nanoencapsulado, né? A própria vitamina C, que é de origem, né, vamos dizer assim, principalmente nos alimentos, né? A gente tem diversas frutas que têm a vitamina C em grande proporção. A gente já tem a vitamina C nanoencapsulada, nanoestabilizada, então a gente tem sim, né, alta tecnologia envolvida. E até as certificadoras, elas reconhecem ingredientes que são sintéticos, mas que são biocompatíveis. Então, não pensem vocês que ser sintético é ser ruim, né? A gente tem, sim, ingredientes sintéticos que são biocompatíveis e que são, inclusive, né, reconhecidos pelas certificadoras, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas e as pessoas ficam chocadas. O parabeno, gente, parabeno. Os primeiros parabenos, eles foram extraídos dos morangos. A origem do parabeno, ela é de uma fruta. O problema é esse ingrediente isolado, que depois se transforma em um produto que ele é industrializado, sintético, e a forma como ele é utilizado, até porque a gente precisa citar aqui, lembrá-los, né, que o morango é uma das frutas que no rol de, vamos dizer assim, de toxinas, né, de resíduos, principalmente quando a gente fala de monocultura, é uma das frutas que mais absorve esses pesticidas, esses ingredientes que são tóxicos, tá? E ecológico, né? Quando a gente fala ecológico, o termo adequado não seria nem esse, seria cosmético sustentável, né? Porque se de alguma forma o cosmético ele usa os insumos naturais, né? Ele está tirando os elementos da natureza, ele está assim explorando
os nossos recursos naturais, né? Se a gente for pensar, um óleo essencial, o óleo vegetal, ele está vindo diretamente da natureza, mas se não tiver uma política de sustentabilidade, a gente vai usar esses recursos de forma inapropriada e daqui a pouco a gente vai começar a ter escassez de alguns óleos, né? Isso já acontece hoje no Brasil. Se a gente for pensar, alguns óleos essenciais, né, que nem o óleo de ylang-ylang, que ele é de origem indiana, tem épocas do ano que você não consegue encontrar, por N situações, né? Condição climática, exportação, né? Mas a gente já começa a observar escassez, porque não é só a indústria cosmética que faz uso dos óleos essenciais, né? A perfumaria também faz uso, a indústria alimentícia, né, faz uso também desses subprodutos, tá? Então, o termo adequado não seria nem ecológico, seria sustentável. Aqui estão alguns selos, né, que a gente utiliza muito para fazer essas definições dos produtos, né? Então, a gente tem o SDA, né, que é uma certificação internacional que reconhece produtos de origem orgânica, a UEBT, que está, inclusive, na maioria dos produtos da Veleda, né, em parceria aí. A gente tem as duas certificadoras que são reconhecidas a nível mundial, ou seja, podem ter todos os outros, mas se tiver um desses dois selos, vocês estão utilizando produtos de excelente qualidade que são reconhecidos a nível mundial, né? Que é o selo do EcoCert e o selo do IBD, tá? O selo de produto vegano, ele foi atualizado recentemente, então a gente está falando desse selo aqui agora, que é da Sociedade Vegetariana no Brasil, né, ou brasileira. Ele é aplicado não somente para cosméticos, mas para alimentos e produtos de limpeza também, tá? Aqui no Brasil, a gente tem um selo exclusivo de produto orgânico, né? Que também se aplica a cosméticos, alimentos, produtos de limpeza, né? Mas ele é um selo validado no Brasil. Então, a gente tem EcoCert e IBD a nível mundo e o selo de produto orgânico como sendo um nacional, tá? Agora, o selo do coelhinho, né? Que é o selo de crueldade zero ou de cruelty free, né? Como ele é muito conhecido internacionalmente. Tem várias formas de representação, né? Ele é representado genuinamente por um coelho e ele diz para nós que aquele produto ele não passou por testes em animais. Ser vegano é uma coisa, ser não testado em animais é outra, completamente diferente. Subentende-se que eles deveriam andar juntos, né? Mas essa não é a nossa realidade, né? A gente precisa levar isso em consideração, tá? Falando um pouco mais profundamente, então, hoje no Brasil, uma empresa, né, que usa produtos de origem natural, ela é classificada como, no mínimo, tendo na sua composição 5% de ingredientes de origem vegetal, tá? Mas é muito importante que vocês saibam que, para a Anvisa, ser um produto, né, natural ou não orgânico, vegano, vegetal, o que quer que seja, para a Anvisa isso tanto faz. A Anvisa, na verdade, classifica os cosméticos em grau 1 e grau 2. Né? Grau 1 são aqueles produtos de higiene, de perfumaria, que são usados apenas para autocuidado, né? Para embelezamento, para perfumar, mas não tem propriedades terapêuticas. E o cosmético grau 2, aí sim a gente está falando de grande performance, que promete resultados terapêuticos e precisa comprovar, né, de que de fato eles têm aquela performance, tá? Então, muitas empresas pegam carona nesse universo fazendo o que nós chamamos de greenwashing, tá? Produto vegano e produto cruelty free. Já quero deixar aqui como sugestão para você, se você ainda não assistiu, né, essa crônica, vamos dizer assim, dramática, que conta a história do Ralph, que é um coelho de laboratório, né? Vocês assistiram? Quem não assistiu, comenta aqui para mim no chat. É super fácil de achar esse vídeo no YouTube.
Precisa ter um pouco de estômago para quem, né, luta ou se solidariza, né, com a causa animal, mas seria muito interessante, né, que a gente assistisse esse vídeo, inclusive, para poder ampliar os nossos horizontes com relação, né, ao teste em animais, para ter, né, um pouco de noção, né, do que realmente está acontecendo, tá? Se vocês não assistiram, só me sinaliza que depois eu coloco o link, né, para vocês lá no nosso grupo da Huawei Profissional, tá? Mas ele gera uma consciência bem bacana, né? A gente precisa, né, parar para digerir, né, o que a gente assistiu. Eu, pelo menos, fiquei bem mexida. Então, basicamente, a diferença entre vegano e cruelty free, né, é que o produto vegano não faz uso de insumos animais, esqualano, cera de abelha, mel e corantes. Já o produto que é crueldade zero, ele não faz testes em animais, né? E é muito importante que a gente, né, pelo menos priorize produtos que de preferência tenham os dois selos, né? Não use insumos de origem animal, isso para pacientes que são veganos, e a gente precisa sim estar conectado com essa causa, porque o número ele é crescente e exponencial. Se chegar um paciente para você hoje e falar assim, olha, eu sou vegano e eu gostaria de usar um cosmético que não tenha insumos de origem animal na sua formulação. Você tem que saber, você tem que ter opções para oferecer para esse paciente, né? Assim como se você trabalhar com a prescrição de nutricosméticos, você precisa saber que até a cápsula, né, que é usada para fazer as unidades, as doses de tratamento do seu paciente, a cápsula ela é de origem animal, né? A gente está falando de gelatina, gente. Hoje a gente já tem alternativas, que é o caso da Tapiocaps, que é uma cápsula que vem da tapioca, né? E cuidado, cápsula de clorofila não é cápsula vegetal, ela é colorida com pigmento clorofila, mas na maioria das farmácias a gente está falando de uma cápsula que ela é de origem animal e recebe um pigmento de origem vegetal. Se a gente não tem essa informação, a gente ainda fala para o paciente assim, não, fique tranquilo, sugerir a manipulação dos seus nutricosméticos ou do seu fitoterápico em cápsula de clorofila. Se o paciente for vegano realmente, né, ele vai pôr o seu conhecimento em xeque. Então, é a obrigação nossa atualizar nosso conhecimento, tá? Bom, esse slide, gente, eu acho ele um dos mais maravilhosos, assim, que eu tenho, porque existe, né, o 8 ou o 80, quando a gente fala em cosmética natural, que são alguns profissionais que eles invalidam, por exemplo, cosméticos que são industrializados, mas a gente consegue, pode sim, ter cosméticos industrializados que se classificam como cosméticos orgânicos, naturais, de excelente qualidade, e tem todo um respaldo da indústria, com controle de qualidade, teste de estabilidade, né? Justamente para a gente poder trazer, né, todos esses subsídios, né, para a gente poder esclarecer para o paciente tudo que tem dentro da formulação e também para nós, como profissionais, né? Então, olha que legal, tanto pelo EcoCert como pelo IBD, os cosméticos, eles precisam ter na sua formulação água, né? E saibam vocês que os cosméticos da Huawei, no lugar de água, eles possuem a babosa orgânica na composição. A babosa, ela é rica em água, né? A gente está falando numa proporção de mais de 90% da água. Mas o cosmético, ele vai ter uma água que ela é funcional, né? Que ela vai entregar propriedades que são anti-inflamatórias, são cicatrizantes, né? São pró-colágeno, né? E tantas outras possibilidades. O cosmético pode ter minerais, ó, vocês vão ver que tanto pela EcoCert como pelo IBD, a composição é a mesma, né? Agroingredientes que são fisicamente processados, então eles são triturados, macerados, prensados a frio, né? Eles são mecanicamente, fisicamente processados, né? Destilados, os óleos essenciais podem ser classificados como esse tipo de agroingredientes, tá?
agroingredientes quimicamente processados, né? E aqui a gente está falando, ó, de grupos petroquímicos não devem exceder um total de 2% do total do produto acabado. Sabiam disso? Que dentro de um produto que é de origem orgânica, pode sim ter até 2% de ingredientes de grupos petroquímicos, né? Olha lá, ingredientes sintéticos permitidos. Aqui a gente está falando de substâncias que são derivadas ou idênticas às naturais, desde que elas não sejam de origem transgênica, né? Que sejam disruptoras endócrinas e que vão promover toda aquela cascata biológica de xenobióticos, né? Mas isso é claro, né? Que também não sejam tóxicas, não sejam poluentes em nenhuma maneira. Então, até mesmo os cosméticos que são certificados, eles precisam usar criteriosamente os ingredientes que são sugeridos, né? Pelas certificadoras, tá? Outra informação importante, né? Com relação a isso. Isso faz com que a gente olhe, né, para os nossos produtos e a gente pare de ser hipócrita de achar que a gente vai ter o produto in natura raspado, né, dentro do potinho. Salvo as exceções dos óleos vegetais e dos óleos essenciais, porque eles precisam, sim, ser exclusivamente puros, né? Destilados ou obtidos por prensagem a frio, tá? Gabi perguntou no chat: podemos falar sobre os benefícios de produtos veganos para a pele do paciente em comparação com produtos não veganos? Claro, né? Eu acho muito importante, até inclusive para pegar esse viés da biocompatibilidade, né? Que a gente pode, para ficar mais fácil, né? Falar sobre os óleos vegetais, sobre os óleos essenciais e de como rola essa relação de bioafinidade com a pele, porque a gente está falando de componentes que são bioidênticos, tá? Continuando. Então, o greenwashing, né? São aquelas empresas que botam aquela carinha verde no produto, né? Olha lá, defrisante vegano. Gente, defrisante para tirar o frizz vegano, né? Como é que faz isso? Olha lá, Huggies, Pure Natural. A Ariel bota uma cor verde, bota uma florzinha, né? Outras marcas aqui em questão, né? E aí, só porque a gente está vendo um negócio verde com sisal ou num papel reciclado, a gente já acha que aquele produto é legal, né? Mas, ó, se a gente for olhar aqui a composição detalhada, né, do tal do defrisante, olha que importante a gente ter noção disso, né, ó. Vários ingredientes sintéticos, né, como dimeticone, parafina líquida, cetrimônio, poliquartenium, né, perfume, que na maioria das vezes é essência, que é sintético, mas uma coisa que quase ninguém fala. O BHT, que é um antioxidante dentro da formulação, ele é um antioxidante de origem disruptora. E não somente os parabenos, né, como a gente imagina, tá? Então, pela terceira vez, é muito importante que a gente leia a composição cosmética e se aproprie da nomenclatura técnica padrão, que é o INCI, tá? Comparando com o produto da Huawei, né? Ó, além da gente identificar todos os selos de que é um produto vegano, não é testado em animais, sociosustentável, né? A babosa de plantio e de cultivo próprio, orgânica, também certificada. O selo do Eu Reciclo e o selo do IBD na sua composição, isso traz muito lastro, né? Trazem informações de muita qualidade para nós, né? E aí, ó, eles especificam o percentual da formulação que é de origem orgânica, né? E quais são os ingredientes da formulação, né? Para que a gente se aproprie com relação a isso. Olha que incrível, eles ainda identificam quais são os ingredientes que são certificados pelo IBD, quais são certificados pela Ecocert e quais são as matérias-primas certificadas pela Nature, que também é uma
uma certificadora muito importante, de grande peso, né, no universo da estética natural, tá? Então, o que a gente precisa ler na composição dos rótulos, né? A presença dos derivados de petróleo. Então, ó, mineral oil, parafino líquido, né? O produto ele vai ter a sua performance diminuída porque os derivados do petróleo possuem ação oclusiva, né? Fora que eles não são biodegradáveis. As pessoas que atire a primeira pedra quem nunca usou, né? Aqueles óleos, né, da Natura, principalmente, né? Sem conflito de interesse com as marcas, mas eu tenho certeza que a gente se comunica, né? Se conecta com esse universo em algum momento da nossa existência, que vem nessa pegada de natural, mas na verdade não é, né? Quando a gente passa um óleo mineral na pele, no primeiro momento a gente tem essa falsa sensação de hidratação, porque a gente passa a mão e realmente vai sentir a pele mais nivelada, mais, né? Vamos dizer assim, uma textura mais agradável. Porém, na primeira lavagem de mão, ou no primeiro atrito que você tiver com a roupa, aquele óleo mineral vai embora. Aí você vai lavar as mãos, ou você vai tomar um banho, ou você vai lavar as suas roupas, você vai devolver esse óleo mineral para a natureza, né? Ah, tem muitas pessoas que ficam ofendidas, né? Vocês lembram daquele acidente ecológico que teve derramamento de petróleo nos oceanos, que a gente via aquelas manchas pretas em tudo quanto era lugar, a gente ficava extremamente ofendido, né? Com ver os animais morrendo, as nossas praias poluídas. Gente, quem faz uso de cosmético que tem óleo mineral na composição comete o mesmo crime, o que é pior, em doses homeopáticas. Não é só porque você não está vendo que você não está cometendo aquele crime ecológico, porque o dano ele é acumulativo, né? Imagina, somos o seu petrolato com o petrolato do vizinho, e se a gente for ver, tem petrolato em tudo, gente, na pasta de dente, no remédio que a gente dá para as nossas crianças, nos nossos produtos de limpeza e nos nossos cosméticos, tá? Conservantes com função disruptora, né, ou que são alergênicas. A gente também precisa ver os liberadores de formol, como o DMDM dantoin e o imidazole de ureia, né? É uns trava-língua bom, né? Para a gente poder treinar. Eu fico surpresa, depois de quase algumas longas horas de gravação, ainda pelo menos a coerência verbal aqui está em ordem. Então, olhem a composição cosmética. Se vocês identificarem metilparabeno, propilparabeno, etilparabeno, isobutilparabeno, butilparabeno, benzilparabeno, isopropilparabeno, caiam fora. Parabeno, eu acho que está no universo, né, vamos dizer assim, no inconsciente coletivo de geral de que o parabeno ele é um ingrediente que é considerado tóxico, tá? Agora, se a gente está falando de os outros, né, disruptores hormonais, como o BHT, como o BHA, a gente está falando de antioxidantes que vão ter uma ação semelhante à do parabeno, que é uma ação disruptora também, tá? Continuando. O que os petrolatos fazem, né? Que foi o que eu acabei de citar. Ação tamponante, comedogênica, né? Ou seja, faz tamponamento, a gente pode ter uma produção exagerada de queratina, isso vai gerar tamponamento dos ósseos da glândula sebácea, isso pode favorecer aí, inclusive, a formação de acne, tá? O óleo mineral, ele exerce sobre a pele uma resposta de adaptação. É como se a pele não conseguisse fazer as suas atividades metabólicas naturais. A pele fica impedida de respirar. Já ouviram essa expressão, né? Ah, a pele não respira na presença de óleo mineral. É porque ela não consegue fazer essas trocas metabólicas. A perda de água transepidermal, né? A evaporação de água pelos canais de aquaporina, esse equilíbrio, né, vamos dizer assim, da produção de tanto de gordura quanto de suor e até mesmo da própria adesão dos corneócitos, que é uma relação de troca.
com o meio, né? Afinal de contas, a nossa pele, ela também é influenciada pelo meio que a gente vive. É só vocês observarem como a pele de vocês se comporta no verão e como se comporta no inverno, né? O óleo mineral, ele não é biodegradável e ele é sintético, ou seja, vai cair na natureza e vai ficar ad eterno para poder fazer a sua biodegradação, tá? Parabenos, né? É muito engraçado a gente falar sobre isso, porque olha que curioso, né? Os parabenos têm ação semelhante ao hormônio feminino estrogênio, né? Quando a gente fala em disruptor hormonal, é sobre isso que a gente está falando, né? E olha que engraçado, o excesso de estrogênio no nosso organismo predispõe a mulher a desenvolver algumas complicações estéticas, né? Potencializa esses desequilíbrios. E que desequilíbrios são esses, Michele? Acne, celulite, né? Aqui está no termo comum, mas fibroedema geloide e também as hipercromias. Fala para mim, quais são as principais demandas de consultório? Você ficaria surpreso se você chegasse à conclusão de que são acne, fibroedema geloide e mancha? É claro, né, que depois vem, né, envelhecimento, estratégias de rejuvenescimento, mas as queixas que tiram a mulherada do prumo e que elas ficam desesperadas para poder tentar, né, equilibrar, concordam comigo que a acne, celulite e também mancha? Não é uma estratégia, né? Eu me sinto dentro daquela tríade, né, da indústria farmacêutica, de manter a gente refém. Então, assim, trata, mas não trata, né? Desenvolve outro problema para que a gente fique refém daquele produto ou de estratégias de tratamento para sempre, né? Então, a gente precisa, sim, né, passar por esse processo formativo, educativo e ler composição cosmética, tá? Então, olha como é que funciona um disruptor endócrino, né? A gente tem um receptor aos hormônios na parede, na membrana das nossas células, né? E os hormônios naturais, eles se conectam a esses receptores como um sistema de chave e fechadura, né? E isso vai gerar uma série de respostas metabólicas, né? Só que o disruptor endócrino, ele imita, ou seja, ele mimetiza essa função hormonal. Então, o disruptor endócrino se conecta com a célula e deixa o hormônio livre, circulante, em excesso na nossa circulação sanguínea, e isso faz com que a gente tenha todas essas cascatas, essas respostas de desequilíbrios hormonais. Gente, nunca se falou tanto sobre problemas relacionados à cascata hormonal. Tireoidite de Hashimoto, câncer de ovário, câncer de mama, câncer de colo de útero, né? Problemas masculinos, homens desenvolvendo, né, uma hipertrofia de glândulas mamárias, né? Então a gente de fato precisa olhar para isso com cuidado, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de composição de cosméticos comuns, né? Estamos falando de cosméticos grau 1, reconhecidos pela Anvisa, né? Então, olha ali, dá até vontade de infartar, de chorar 3 dias, né? Ó, parafinum líquidum e petrolatum, um do lado do outro como se fossem ingredientes diferentes, né? É terrível, né? Porque para algumas pessoas, quanto mais completa, né? Quanto maior a quantidade de linha da composição, né? Do ingrediente cosmético, mais, assim, vamos dizer assim, complexo e interessante aquele produto vai ser, né? Isso é uma meia verdade, ó. Aqui a gente tem a composição de um produto de origem natural, né? Aqui a gente está falando daquele sabonete de corpo todo da Veleda, inclusive, né? Um surfactante gentil, eles especificam parfum, mas tem um asterisco dizendo que ele é de origem de óleos essenciais, né? Estabilizantes, né? Principalmente os ingredientes de derivados do coco. Aí a gente tem aqui, ó. Aqui a gente está falando de shampoo. Aí a gente vem aqui, ó, sódio lauril sulfato, que é um detergente que, inclusive, está nos nossos detergentes de cozinha. Olha que curioso, né?
Continuando, ó, metilclorotiazolinone, metilhazotiazolinone. Esse conservante, até 2018, era indicado para gestantes. Hoje já se sabe que ele é responsável por trazer hipersensibilidade dérmica, ou seja, quem tem tendências a ter dermatite, psoríase, deve correr desse tipo de ingrediente, tá? E aí, a gente, né, vem lá, ó, sem adição de parabenos, de corantes, né? Legal, mas e o resto, né? E aqui, gente, olha, esse aqui é tipo um socorro nessa composição comigo. DHT tem um disruptor endócrino como segundo ingrediente depois na água. Aí vem depois aqui, ó, dimeticone, que é silicone. Aí tem parafino líquido, óleo mineral, perfume, né? E a gente está falando aí principalmente de essência. E a gente tem 5 tipos de parabenos diferentes. Olha ali. Metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, butilparabeno e isobutilparabeno. Sabe o que é pior, gente? Esse produto está na mão de uma pessoa que estava vendendo como um produto milagroso para cicatrização de pele. Então, se a gente não se apropria daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente se debruça e se dedica a estudar, infelizmente a gente fica refém da falta de conhecimento e as empresas aproveitam para fazer o greenwashing nessas situações, tá? O que a gente tem que observar no rótulo, né? Algumas indicações variáveis. O fenoxietanol, ele é um conservante que divide opiniões, né? Hoje, se a gente for pensar em cosmético de grande escala, muitas empresas que são consideradas biocompatíveis usam o fenoxietanol como conservante. Tem um movimento que critica a todo custo porque diz que ele é irritativo, né? Mas a gente também não pode se deixar enganar, porque os óleos essenciais podem ser irritativos. Eu tenho no consultório pacientes que são alérgicas a melaleuca e a óleo de copaíba, né? Então, isso não quer dizer que aquele ingrediente ele cause sensibilidade, mas ele pode sim agravar ou piorar para quem tenha. Sabe aquele teste de alergia que a gente não faz nos nossos pacientes, nós deveríamos fazer, né? E não descobrir no ato da aplicação da copaíba e da melaleuca que o paciente tem sensibilidade a esses ingredientes, tá? Metilhazotiazolinone, até 2018, foi um ingrediente conservante que era indicado para gestantes, né? Mas tem vários estudos que, até por correlação com disfunção hormonal, comprovam que a presença desse ingrediente expõe a gestante a desenvolver dermatite atópica, então precisa tomar cuidado. Agora, caprilil-glicol, potássio sorbate, né? São algumas opções de conservante que são mais recomendadas aí, né? Isso sem falar que as empresas já investem em quelantes menos agressivos, conservantes mais naturais, como Nipaguard, Spectratrast, Geoguard Ultra, Dermosoft, o Euxil, né? São alguns exemplos, tá? E aí, quando a gente fala sobre skin food, a gente precisa lembrar de um aspecto muito importante dentro da estética profissional, visto que aqui nós estamos falando para profissionais, né? A gente deve, né, lembrar que profissionais da área da saúde não podem usar cosméticos e equipamentos que não tenham devido registro na Anvisa. Isso se aplica a cosméticos, né? A cosméticos não, a alimentos, porque durante a pandemia ficou muito conhecido aquele movimento das pessoas associarem, né? Cosmético com comida, né? Ah, mistura, a aveia é boa, gente? Sim, a aveia é muito boa, né? Mas você não vai poder usar aveia nos seus atendimentos, porque a aveia é um alimento, ela não é um cosmético. Você pode usar, sim, o extrato de aveia, né? Você pode usar, inclusive, os extratos que são manipulados ou os extratos que são glicerinados para isso, para potencializar seus atendimentos. Mas usar a aveia in natura, não, porque não é um cosmético.
Alimento é alimento, cosmético é cosmético. No alimento você não sabe performance, você não sabe até qual camada chega. Ah, mas é visível que melhora. Ok, né? Mas isso está lá na Lei 13.643 para quem é esteticista aqui, né? O profissional só vai usar produtos e equipamentos que tenham registro na Anvisa, ponto, e basta, tá? E aqui tem um videozinho para mostrar para vocês, né, a plantação de babosa de aloe vera, que fica no interior de São Paulo. Plantio, né, ele é orgânico, inclusive ele é certificado pelo IBD, né, ou seja, desde o plantio até a colheita, até o processo de industrialização, existe essa preocupação com o que vocês vão passar na pele, tá? A Roaloe é um projeto desenvolvido aí com duas cabeças muito especiais à frente desse projeto, que é a Larissa e o Rodrigo, que são os CEOs da Roaloe, né? Esse casal que tem uma visão além, metafísica até eu diria, né? Uma perspectiva que vai além vamos dizer assim, da consciência de sustentabilidade que nós temos nesse momento, né? Trazendo essa conexão desse saber ancestral. Eu tenho certeza que se vocês perguntarem para alguém da família, ou alguns de vocês terão alguma vivência na infância com o uso da babosa, né? E eles resgatam esse saber, trazendo esse ingrediente cosmético de uma forma tão inteligente para a composição dos cosméticos, revolucionando a história, né? A Roaloe, ela é um nome indígena, né? Arro vem de uma saudação indígena, que significa que assim seja, né? Ou eu reconheço a sua sabedoria. A gente pode falar isso tanto para o paciente, a gente pode falar isso pelo colega, pelo profissional, como também pela própria natureza, né? A gente não pode nunca menosprezar o saber popular, né? E usá-lo para o bem, né, diante das evoluções e do grau de consciência e de conhecimento que a gente vai adquirindo, né? O desenvolvimento em si, né, da Roaloe, ele já existe há mais de 20 anos, no processo de autoconhecimento, né, dos fundadores da marca, mas foi em 2010 que o plantio das babosas começou, né, de origem orgânica, e em 2016 foi quando a primeira parceria com a indústria cosmética começou, mas o boom da Roaloe aconteceu efetivamente durante a pandemia, que foi quando, né, houve uma demanda social e ambiental de quem estava fazendo skincare em casa, né, de fazer uso de produtos com mais consciência, tá? A Roaloe é uma empresa de cosméticos 100% naturais, com produtos à base de babosa orgânica, né? A aloe vera, como muitos conhecem, de cultivo próprio. Os cosméticos são certificados pelo IBD, são produtos veganos, com crueldade zero e de política sociosustentável, tá? E são produtos que são pensados para tratar a nossa bancada viva, que é a pele, né? A pele, ela é considerada o nosso terceiro cérebro, e a Roaloe está pautada nos princípios da corbiobiologia. O que isso quer dizer? Reparar, regenerar, hidratar e controlar processo inflamatório. Se vocês levantarem essas 4 bandeiras a favor do trabalho profissional de vocês, todas as disfunções de pele, sem exceção, gente, eu reforço em alto e intenso tom: hidratação, reparação, regeneração e controle do processo inflamatório. Se a gente olha para a pele, para o cabelo, para a unha, para os anexos cutâneos, né, por essa perspectiva, a gente controla, a gente trata todas as disfunções de pele, sem exceção, né? Quando a gente pensa, né, num melasma, gente,
O melanócito é uma das células mais irritadas que a gente tem na pele, né? A gente fala que é uma célula que o pavio dela é curto, assim, né? Se você cutuca muito o melanócito, ele é aquela pessoa sem paciência, sabe? Que você fica, ô fulano, ô fulano, ô fulano, ô fulano. Aí o melanócito, né, me perdoem a piada, ele diz, o que que vai? É nessa base que o melanócito produz melanina. Aí você vai lá e esfolia. Aí você vai lá e toma sol. Aí você vai lá e usa substâncias que são irritativas na superfície da pele. E depois não quer ter hipercromias? Depois não quer ter melasma? Então, se a gente trabalhar pautado nesses 4 pilares, hidratação, reparo, regeneração e controle da inflamação, a gente consegue abarcar todas as disfunções de pele, sem exceção, tá? Visando principalmente o equilíbrio da função barreira. A pele foi feita para nos defender, gente. Não é tão fácil vencer essa função barreira, né? Até hoje, as pesquisas científicas ainda é um tabu, é um universo desconhecido como o fenômeno da hidratação acontece, né? Porque até onde a pele puder, ela vai defender a gente. A gente vai precisar, sim, né, de ingredientes ativos que são tecnológicos, como ácido hialurônico com 2 pesos moleculares, porque não basta ser só ácido hialurônico. É como se a gente tivesse uma bola de basquete tentando passar pelo buraco de uma agulha. Não entra, né? É igual o mito de antigamente. Ah, colágeno nos cosméticos. Gente, colágeno e a adesão entre os corneócitos não permeia. E hoje a gente já sabe que precisam ser promotores de colágeno, ativos que estimulem o fibroblasto a produzir colágeno e elastina, no caso, né? E aí não vai produzir só colágeno e elastina, vai produzir ácido hialurônico também, vai produzir fatores de hidratação natural, né? Enfim, tá? Uma coisa muito importante é vocês verificarem se, né, os cosméticos eles possuem o pH ajustado, né? E com isso a gente minimiza o uso de outros produtos, como o tônico, por exemplo, né? O tônico, genuinamente, ele foi pensado para equilibrar o pH cutâneo, né? Agora, quando a gente fala de uma bruma hidratante, né, com pré e probióticos, com óleos essenciais, com esqualano vegetal, com sangue de dragão, a gente está falando de um produto multifuncional, né, de um hidratante líquido, por exemplo. E ele não vai ser só um tônico, porque algumas pessoas gostam dessa sensação de frescor que uma bruma possa ter na superfície, intercalando entre as etapas de tratamento. Mas você precisa saber que, tendo um produto com pH ajustado, esse recurso é desnecessário, tá? Algumas propriedades terapêuticas da babosa. Então, pensem vocês, independente do produto ter um objetivo, uma célula-alvo ou um tema, né? Que nem muitas pessoas entram em contato com a Rolô e falam assim, qual que é o produto de vocês indicado para acne? Se tiver babosa, todos. Talvez, não todos, porque às vezes ele pode ter mais manteiga, ser mais denso, né? E aí a pele não vai gostar tanto. Mas todos, né? Então, quais são algumas das propriedades, né, que a babosa em si tem? Então, imaginem vocês que todas essas propriedades, todas essas características, elas estão em todos os produtos que tenham a babosa na Roalu, tá? Então, olha lá. Potente anti-inflamatória, usada em lesões de pele, a babosa tem propriedades bactericidas e fungicidas. Então, olha que estratégia incrível para tratar a acne. O produto está numa textura fluida, sérum, que vai, a pele que tem oleosidade vai amar, e você soma a propriedade bactericida da babosa para poder ser um potente alvo, né, para poder tratar o desequilíbrio que é a acne, tá?
Mas também pode ser indicado para rosácea, dermatite, psoríase, eczema, queimaduras. Ela estimula o crescimento capilar, ou seja, o nosso gel puro de babosa ele não fica restrito apenas à face, pode ser usado no corpo, pode ser usado no couro cabeludo também, tá? A babosa contém, em média, 20 aminoácidos, né, que são considerados essenciais para a nossa saúde, além de minerais, lignina, saponinas, as vitaminas A, complexo B, C, D, E, enzimas, né, dependendo da forma de apresentação, né, a babosa, ela pode sim ser um peeling enzimático, né? Então a gente pode ter um peeling de babosa, olha que incrível, né? Que vai ser muito mais gentil para a pele do que se a gente estivesse comparando com um peeling de ácido glicólico, por exemplo, tá? Vai ter ação calmante, vai proporcionar resistência à pele, né? Fortalecendo. Então a babosa é um ingrediente muito importante para aqueles 4 pilares, né? Que nós falamos. Ela vai estimular o fibroblasto na produção de colágeno e elastina, vai funcionar como um veículo carreador para fazer a permeação dos ingredientes cosméticos, né? Então, o nosso gel de babosa, além de tudo, ele tem glicerina vegetal na composição. Então, se você colocar um óleo essencial na sua formulação, você consegue sim ter um excelente veículo carreador que vai estar numa textura sérum, tá? Então, aqui tem um corte de microscopia eletrônica. Eu amo essa foto, porque a gente consegue ter, né, uma proporção mais real do que tem, né, numa folha suculenta de babosa. Então, a gente tem, né, a casca da babosa, essa estrutura verde na periferia. No centro, as vesículas, né, que vão ter alta concentração de água, e a mucilagem de babosa, que é aquele ingrediente importante para a permeação de ativo cosmético. E aí, aqui entre a casca e o gel, ó, a gente vai ter essas pequenas vesículas, que são as bolsas de aloína ou antraquinonas, que é um ingrediente tóxico na babosa. Imaginem vocês, a babosa dá num solo árido, né? A babosa não precisa de muita água e de muitos cuidados para sobreviver. Ela é uma planta extremamente resistente, inclusive a períodos de seca, né? Aí um animal sabe que a babosa é rica em água e vai lá e come a babosa para poder se hidratar e se nutrir, inclusive. Só que a babosa, para poder se defender, o que ela passa a fazer? Ela desenvolve um sistema de defesa. As aloínas e as antraquinonas são substâncias que são tóxicas para a mucosa e para todo o trato gastrointestinal. A presença da aloína no gel de babosa vai fazer com que ela tenha uma função laxativa, né? E também ela vai ter uma função irritativa de mucosa. Olha o risco que a gente corre de usar a babosa na pele se ela não estiver íntegra, né? A condição de dermatite, de psoríase, ela pode piorar, né? Então, por esse motivo, a gente orienta, sim, usar o gel de babosa de aloe vera puro, né? Esse gel de babosa da Arro Aloe passou por adequação da formulação recentemente. A gente tem nesse gel apenas o gel de babosa, conservante e estabilizante para você ter um gel que tem ali 1 ano de prazo de validade e o que é melhor, sem a presença da aloína e das antraquinonas, tá? E aí é onde entra, né, uma nova tendência dentro da área da estética, que são as bases neutras biocompatíveis, né? Aqui a gente está falando de bases cosméticas que são personalizáveis. A gente tem cada vez mais uma demanda social dos nossos pacientes para que as suas necessidades de pele sejam atendidas de forma personalizada. A pessoa não vem apenas com acne, ou só com rosácea, ou só com, né, desidratação. Ela, às vezes, vai apresentar excesso de oleosidade na zona T, rosácea na região malar, queratinização na região do quadrante mandibular, né, e acne na região mentoniana.
né? A pele, ela vai apresentar disfunções que são complexas e a gente precisa estar preparado para atender essas demandas personalizadas que muitas vezes em uma linha cosmética convencional, né, industrializada, naqueles kits prontos, a gente não tem essa autonomia, né? E com as bases que são neutras, a gente consegue sim atender essa demanda de mercado, né? Então, aqui a gente está falando das bases neutras, personalizáveis, ou seja, não quer dizer que ele seja fraco, não se enganem. Quase todos os produtos da linha neutra vão ter óleos vegetais extremamente potentes e a nossa babosa 100% orgânica, né? Então, o produto ele já vai ser terapêutico de uso assim puro, né? Atendendo, inclusive, as demandas dos nossos pacientes que são oncológicos, os nossos pacientes que são gestantes, né? Que são pacientes que apresentam intercorrências, né, necessárias e muitas vezes os cosméticos convencionais não conseguem atender. Primeiro, porque tem xenobióticos na composição. Segundo, porque vai ter ingredientes que são contraindicações absolutas para esse público. E terceiro, porque muitas vezes tanto o paciente oncológico quanto a gestante tem limitações com relação ao olfato, né? E também vão ter contraindicações e limitações que estão relacionadas à diluição dos seus ativos. Então, a gente consegue e deve personalizar os nossos tratamentos, tá? Então, essas bases neutras, elas são biocompatíveis com os extratos vegetais, então, os extratos glicólicos, né, de ingredientes vegetais, os óleos essenciais, as argilas, os scrubs vegetais, né, minerais, né, para fazer os esfoliantes também, tá? Então, toda essa linha neutra biocompatível, ela vai ter a babosa, as manteigas e os óleos vegetais, que são extremamente terapêuticos, são compatíveis com a adição desses complementos, né, que eu acabei de citar. Os higienizantes vão ter um surfactante leve biocompatível, né, que não vai desequilibrar a função barreira da pele, e você consegue personalizar. O paciente tem rosácea, o paciente tem queratose, o paciente tem acne, o paciente tem dermatite, o que o paciente tem? Você personaliza o tratamento para atender essas necessidades, tá? E fora que a gente atende essa demanda social, porque existe, né, uma lacuna, um limbo para atender pacientes oncológicos e gestantes. Tem, inclusive, muitos profissionais que, quando falam, eu sou paciente oncológico e gostaria de passar em consulta. Tem profissional que se sente aterrorizado porque não sabe como, né, vai dar suporte para esses pacientes. Então, saibam vocês que a Roaloi, todos os produtos, salvo algumas exceções, dependendo da proposta e do objetivo, no momento terapêutico, né? E para isso, eu, Michele Pasquino, coordenadora técnica da Roaloi Profissional, estou aqui. Michele, estou com um paciente oncológico que apresenta o quadro XPTO. Posso usar determinado produto para ele? A minha função aqui é justamente te mostrar o que pode, o que não pode, mas mais importante do que só mostrar, explicar o porquê, para que você se sinta seguro para fazer suas indicações e suas contraindicações, tá? Então, aqui tem um vídeo mostrando para vocês como fazer a personalização do sabonete neutro. Então, dê uma olhadinha. Olha que bacana. O sabonete neutro, que é rico em pracaxi, copaíba e a nossa babosa 100% orgânica, pode ser usado em pacientes oncológicos, pacientes gestantes com hiperosmia e também pacientes que apresentam alguma sensibilidade de pele, que passaram por procedimentos abrasivos estéticos e que precisam de uma higienização mais suave. Para a gente fazer os nossos protocolos personalizáveis, a gente vai usar o equivalente a um pump de produto, e isso vai ser suficiente para fazer a higienização de face, pescoço e colo, facilitando muito a sua remoção. Para transformar esse sabonete num sabonete de aromaterapia, a gente vai escolher o óleo essencial, aqui exemplificando com o de melaleuca, uma única gota para fazer uma diluição de 0,5%. A gente vai misturar bem e vai fazer essa aplicação na pele, respeitando as necessidades individuais de cada paciente. Agora,
Se eu quero transformar esse sabonete num sabonete esfoliante, eu vou usar uma colher de medida e vou usar um grânulo específico. Pode ser cristais de quartzo, semente de apricot, semente de café, semente de damasco, a variedade que você quiser. Uma medida, mistura muito bem. E agora você tem um sabonete aromaterápico e esfoliante, usando o nosso sabonete neutro de babosa, neutro, que você pode personalizar e adequar para todos os seus tratamentos. Não é ótimo, gente? Tem um sabonete que você consegue adaptar e aplicar para as mais variadas disfunções. Não posso usar óleo essencial nesse sabonete. Para que você precisa ter 4, 5 esfoliantes, ou sabonetes diferentes? Não precisa, gente. Usa só o neutro e aí você personaliza de acordo com a necessidade. A pele precisa de uma esfoliação. É só adicionar um scrub, né? Ah, quero usar um óleo essencial, né? Eu acredito que vai ter uma proposta interessante nesse tratamento. Você assume as rédeas do tratamento, tá? Nosso gel de babosa, mais um vídeo especial para vocês. E as versatilidades do nosso babosa, o nosso gel de aloe vera 100% orgânico. Esse produto pode ser usado puro, no cabelo, na face, no corpo, pode ser usado como pós-sol, pode ser usado em peles sensíveis, pode ser usado em pacientes oncológicos, gestantes, pacientes com alguma sensibilidade olfativa, pacientes pós-procedimentos estéticos abrasivos que estão com alguma sensibilidade de pele e precisam de uma hidratação que tenha propriedades regeneradoras. Aqui a gente vai usar um pouquinho do nosso gel de babosa puro e vai transformá-lo numa opção de esfoliante. Você vai usar uma colherzinha de medida de qualquer scrub vegetal ou mineral e vai misturar o gel. Ao aplicar na pele, você vai perceber que o esfoliante vai ser super fácil de ser removido, porque o gel de babosa secando, você consegue fazer a remoção do esfoliante apenas com uma gaze seca. Você também pode usar o gel de babosa como base para as suas máscaras de argila. Basicamente, a proporção é uma colher de argila para 2 colheres do gel de babosa. É muito importante que você misture até que a massa fique homogênea, lisa e sem a formação de grumos. E em dias mais secos, pode ser que você precise de um pouquinho mais de babosa. Nessa máscara, você pode adicionar seus extratos vegetais, seus óleos essenciais, como de preferência, e ele vai evitar a evaporação acelerada da sua máscara de argila. Você também pode usar o gel de babosa como um secativo de acne. Aqui a gente está exemplificando com um pouquinho do gel, aproximadamente 1 ou meio ml, uma gota do seu óleo essencial escolhido. Você vai misturar muito bem esse gel, aqui exemplificando com óleo de melaleuca. Você vai fazer essa mistura muito bem. Essa receita também é válida para fazer um sérum pós-extração, um sérum para a finalização dos seus procedimentos faciais, mas se você quiser usar como secativo de acne, após a mistura estando feita, com uma haste de algodão flexível, você vai molhar no gel e vai aplicar pontualmente nas lesões de acne. Pode ser num protocolo de acne, como pode ser pós-limpeza de pele. Gostaram? Não é incrível, gente? Eu falo, eu fico transbordando com essas inovações que a Holloway está trazendo, porque quem trabalha no universo da estética natural sabe os desafios que foram para a gente chegar até aqui, né? Do quão foi desafiador trabalhar só com óleo essencial e só com óleo vegetal durante muito tempo, usando higienizantes com sulfatos, cremes muitas vezes com ingredientes que eram tóxicos, mas era o que a gente tinha naquele momento, né? Então, a gente observar esse movimento para trazer mais autonomia, né? Hoje, o profissional de estética que se diferencia no mercado, ele não usa protocolo pronto, ele não usa um kit de produtos e se sente refém de uma empresa, né? Ai,
perdi o tônico, ou perdi aquele sérum potencializador. Meu Deus, o que eu faço? O profissional que trabalha no universo da estética natural, ele não se sente inseguro porque ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Qual cosmético base ele precisa usar e quais extratos vegetais ele precisa incorporar nas suas formulações. E para a gente poder encerrar o nosso encontro de hoje, eu gosto muito de usar essa frase, né? Ela serve como um norteador na minha vida, né? Sempre que eu avalio um paciente, todos os dias no consultório, eu me lembro dessa premissa, né? A pele não é, a pele está. Então, quando a gente fala, minha pele é oleosa. Não, a sua pele está oleosa. O que a sua pele precisa para ela deixar de ser? Se a gente lembrar do nosso desenvolvimento quando nós éramos bebezinho, lá no início da vida, quando a nossa pele era normotrófica, né? Ou seja, a pele de bebê, né? O sonho de muitas pessoas, né? A gente precisa lembrar que assim, a gente, né, já teve a pele perfeita, né? O quanto os nossos hábitos, né, as nossas escolhas diárias, né, o cosmético que a gente usa, os hábitos pró-inflamatórios que a gente tem, o quanto eles interferem para que a nossa saúde da pele não esteja da forma como a gente gostaria. A pele é um órgão revelador, né? Ela mostra as nossas fragilidades, as nossas deficiências, né? Quando a gente tem um problema no fígado, a pele fica amarela. Quando a gente não dorme direito, a pele fica oxidada, com tom acinzentado, né? As olheiras se fazem presentes. Quando a gente não bebe água suficiente, a pele vai apresentar desequilíbrio de sebo, de desidratação, hiperqueratinização. A pele, ela é um órgão revelador. O que a pele mostra para você hoje? Quando você olha no espelho, o que a sua pele está tentando te comunicar que você não está sendo capaz de enxergar, né? Então, a gente precisa dar à pele o que ela precisa. Se cada pele é única, por que os tratamentos teriam que ser iguais? Não faz sentido, né? Por isso a gente precisa da personalização. Por isso a gente precisa, né, enxergar cada pele como única e fazer esse processo de alquimia dos nossos tratamentos para poder entregar para as nossas pacientes, para os nossos pacientes, independente do momento de vida que eles estejam, aquilo que a pele precisa, né? Então, a gente precisa se desenvolver para ter esse olhar que vai além da superfície, né? Para entender realmente o que a pele está precisando, né? Naquele momento, certo? E esse era o bate-papo que a gente tinha para ter essa semana. Aguardem, porque vem muita novidade por aí. Na verdade, nós teremos um grande lançamento no dia 22, então já se organizem para isso, né? A gente vai ter um lançamento muito bonito para ser feito. Quero reforçar aqui a minha participação ativa como coordenadora da empresa. Contem comigo nos canais de comunicação, né? Toda a comunicação extraoficial, vamos dizer assim, da Roaloi Profissional, ela vai vir em primeiro lugar no nosso grupo de WhatsApp, né? Mas eu estou à disposição de vocês nas redes sociais, tendo dúvida, é só mandar mensagem. O que estiver ao meu alcance, eu vou entregar para vocês, para que vocês se sintam seguras o suficiente para migrarem para o lado verde da força, como eu sempre falo para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por quem esteve conosco nessa noite, né? A Denise, a Eliane, a Fran, maravilhosa, que esteve na live conosco, né, recentemente, a Maíra, a Nayara, a Fernanda, alguns de vocês quietinhos. Eu espero que vocês não estejam saindo com dúvidas desse nosso bate-papo, dessa Aloe Class, né? E se vocês precisarem de mim, sinceramente, de coração aberto, eu e a Roaloi estamos à disposição de vocês, viu? Para que a gente possa caminhar junto em prol da sustentabilidade e da saúde dos nossos pacientes, tá bom? Pessoal, um beijo grande, né?
com muito amor, assim, e com o coração explodindo com as possibilidades que estão e que vão chegar para vocês muito em breve. A gente vai contando aos pouquinhos, né? Mas eu tenho certeza que o que está para vir vai revolucionar a vida. Lu, vai ficar gravado em breve, assim que o link estiver disponível. Essa aula vai para o nosso banco de dados da Roaloi e vai ficar disponível para vocês poderem assistirem. Então, se vocês acharem que esse conteúdo pode tocar o coração de profissionais que também podem, né, migrar para o lado verde da força, ajudem a gente a divulgar, compartilhar. E vem muita novidade, viu, Morgana? Vão vir protocolos, porque a gente sabe que a coisa funciona dessa forma, né? Para quem está com dificuldade, quer migrar para a estética natural, a gente vai pegar na mão e vai falar sobre possibilidades. E aí vocês terão toda a liberdade, com o nosso novo lançamento, de fazer, né, todas as alquimias possíveis para atender as necessidades dos pacientes em consultório. Eu estou muito ansiosa para contar para vocês e mostrar tudo que está por vir, viu? Pessoal, bom feriado, um beijo grande, quentinho no coração de vocês. Ansiosa para vê-los no Estética. O Aloi vai estar no stand na feira e no congresso, né? Então, quem estivesse programando para ir, eu vou estar lá todos os dias no stand da Roaloi, então vai ser uma oportunidade maravilhosa para a gente poder trocar e ser aí, né, um ponto de apoio para vocês tirarem as dúvidas com relação às compras de vocês, viu? Pessoal, um beijo, bom descanso, bom feriado, né? Descansem, porque o relaxamento é fundamental para a manutenção da saúde da pele, viu? Tchau, tchau, gente. Até breve.